Bom, então nós somos o grupo de estudos do feminino, encampando agora a Tribe Mineira, que é um grupo que estuda psicanálise em Belo Horizonte, e nós estamos realizando o nosso primeiro evento em registro do Dia Internacional de Luta pelos Direitos das Mulheres, 8 de março, num horário muito pouco sororidário, porque agora, nesse momento, as companheiras estão nas ruas de Belo Horizonte e nós estamos aqui. Então, foi um erro da equipe de coordenação que não se repetirá nos anos seguintes. Nós vamos marcar em horários que desencontrem com as passeatas, né? Então, nós vamos começar. Eu sou Eliane de Andrade, sou membro da Tribe Mineira, sou analista de data da SPRJ, Sociedade Filiada à IPA, e vou apresentar um trabalho que eu apresentei no nosso último Congresso Brasileiro de Psicanálise, em Campinas, da FEBRAPS, Federação Brasileira de Psicanálise. Tá? Como é que eu chego lá? Eu tenho que compartilhar a tela. Aí eu tenho que fazer o quê? Aí eu tenho que chegar no meu texto. Vocês estão vendo meu texto? Ainda não. Ainda não. Por que vocês não estão vendo o texto? Vamos lá. A tela está compartilhada. Ah, que tem que clicar na outra seta. Agora sim? Sim. Muito bem. Eu vou fazer uns cortes, eu vou projetar, gente, mas vou fazer uns cortes, porque ele foi feito especificamente para o Congresso Brasileiro de Psicanálise, né? Então, eu comento um pouco o convite para eu falar nessa mesa, e aí né, gostaria muito de deixar claro aqui que esse texto tinha como objetivo falar da situação atual da mulher, e eu respondi para a minha interlocutora, que me convidou, que eu só poderia falar de uma única mulher, que sou eu, né? Porque cada mulher fala de si. Muito menos ainda poderia ser porta-voz, não só de mulheres, mas das mulheres com lugares de fala diferentes dos meus, né? Como as LGBTQIA+, as imigrantes, refugiadas de outras culturas, as quilombolas, as indígenas, as mulheres negras. E isso então empobrece, né? Porque eu sou psicanalista, não sou uma socióloga, uma antropóloga, portanto, eu não teria como falar de estudos, embora eu tenha feito uma pesquisa para fazer esse texto. Então, é de um horizonte reduzido, né, em que eu me situo com todas as limitações que a nossa própria inclusão traz a qualquer pesquisadora ou cientista, né? Então, segundo a pesquisadora e doutora Marlise Matos, que é professora do Departamento de Ciências Políticas da UFMG, a luta das mulheres por condições de igualdade e reconhecimento é um processo político e histórico. Para ela, o feminismo encontra-se atualmente na sua quarta onda. De acordo com a pesquisadora, a opressão às mulheres continua gerando a luta, pois obtivemos avanços, mas ainda bastante insuficientes. Sigo conclamando a musa feminista Simone de Beauvoir, que, segundo a professora Marlise, representa a segunda onda do feminismo. Então, nós estamos na quarta, Beauvoir era a segunda, né? Em seu sempre eterno e atual segundo sexo, afirma categoricamente que o mundo sempre pertenceu aos machos. Deixa eu só mudar a visualização de você, gente, porque eu estou coordenando e apresentando. Então, eu tenho que ver quem entra, né? Pronto. Historicamente, é fácil provar tal afirmação, né, de que o mundo sempre pertenceu aos machos. Desde o sumiço da deusa e a criação do mundo feito à imagem e semelhança de um deus-homem, Eva, em detrimento de Lilith, surgida da costela de Adão, passamos pela Idade Média com suas fogueiras, né? Faltou essa aqui, para queimar mulheres brilhantes,
também conhecidas como bruxas, chegando ao trabalho doméstico escravizante e alienador. As operárias têxteis queimadas por pedirem redução de horas de trabalho e equiparação salarial em Nova York, também nos Estados Unidos, a queima de sutiãs em protesto aos concursos de misses, assassinados de líderes e representantes femininas como Margarida da Silva, Marielle e tantas outras. Segue a luta cotidiana das mulheres por uma vida com dignidade, reconhecimento e respeito. O corpo feminino, seu lugar sempre difuso para os homens, feito de objeto sexual, continua sendo aniquilado e escravizado por trabalhos exaustivos ou vigiados, cerceados por uma moral duvidosa. Em 1977, quando publicado no Brasil o livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault, trazia o protos pós-modernismo do estudo das consequências controladoras e alienantes da vigilância corporal. Corpo e discurso são o centro do seu trabalho, revelando a institucionalização dos saberes e sua subserviência à microfísica do poder. Propõe o corpo político, ou seja, conjunto dos elementos materiais e das técnicas que servem de armas, de reforço, de vias de comunicação e de pontos de apoio para as relações de poder e de saber que investem nos corpos humanos e os submetem. Mas enquanto alguns poderosos reis ganham uma alma à medida que se afastam de seus corpos, outros frágeis presidiários são reduzidos a nada. As tecnologias de poder sobre o corpo operam desumanizando os não poderosos. O corpo da mulher continua sendo algo que, para a maioria da população masculina, parece ser despossuído de alma. Temos um dos maiores índices de feminicídio no Brasil. No monitor da violência do G1, que é uma mídia convencional, portanto, o dado é assustador, de 8 de março do ano passado, lemos que em 2022, 1.410 mulheres foram assassinadas no Brasil apenas por serem mulheres, o que representa uma mulher morta a cada 6 horas. Já o jornal Estado de Minas, outra mídia convencional, portanto assustador, que tem um número tão alto, né? Publica em 20 de 7 de 23 que Minas é o terceiro estado em número de ligações para o 190, pedindo socorro em 2022, o que equivale a mais de 31 mil ligações por ano. O jornal Brasil de Fato, em sua edição de 24 de agosto de 23, informa que no primeiro semestre de 2023, no Rio de Janeiro, foram registrados 16 mil casos de violência doméstica contra mulheres. Os atendimentos a mulheres nessas condições parecem ter crescido em todo o país, sendo expressiva a busca de medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Diante desta pequena consulta em sites de notícias, poderíamos estendê-la enormemente nas mídias convencionais e ou alternativas, pasmos que ficamos, somos obrigados a rever todas as grandes conquistas que as mulheres fizeram ao longo dos séculos. Parece que continuamos a ser as bruxas que podem ser queimadas na fogueira. Se a cada minuto 35 mulheres são de alguma maneira agredidas no Brasil, estamos diante de uma infestação machista misógina que não se cura. Voltando à edição do jornal Estado de Minas, para a professora do Instituto Federal de Minas Gerais e pesquisadora do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG, Luana Ordones, o aumento da violência doméstica contra as mulheres pode estar ligado à expansão do discurso de ódio direcionado às diversas minorias, principalmente no último ano. A professora Luana afirma que as mulheres são muito vulneráveis a esse discurso de ódio violento, que teve uma expansão nos últimos anos no Brasil, especialmente no ano passado, por causa das eleições. Um ano eleitoral que teve esse discurso como instrumento político. A expansão desse discurso afetou tanto essas mulheres como outras minorias. Além da misoginia, que já é um traço da nossa cultura, os números refletem este discurso como instrumento político-social no Brasil. Já estávamos vivendo a perda do constrangimento em relação a ataques a mulheres. O ex-titular máximo da República, antes e depois de eleito, 2019, 2022,
não se avexava em nos atacar, diminuir e humilhar. Segundo Judith Butler, a injúria linguística parece resultar não apenas das palavras utilizadas para se dirigir a alguém, mas também do próprio modo de endereçamento, um modo, uma disposição ou um posicionamento convencional que interpela e constitui o sujeito. Ora, a excepcionalidade que o Brasil viveu em termos de ordem, convívio, gerência, crescimento, etc., entre 2016 e 2022, apenas mostrou, com todas as matizes e espectros possíveis, que no coração de grande parte da população, a palavra e a pessoa mulher pode ser suprimida ou adjetivada negativamente sem o menor escrúpulo. Não é à toa que uma primeira-dama pode ser convidada a ser referida como bela, recatada e do lar, voltando a uma coisificação medieval. A porteira do retrocesso foi aberta não só na retirada de uma mulher da presidência da República, a primeira em toda a história da República, mas na apresentação injuriante e reducionista do sexo feminino. Ainda seguindo Butler, pensamos que a linguagem nos precede e nos guia. A maneira como somos nomeados tem papel importante nas nossas formações de autoimagem e constitui nossa identidade. Da linguagem não verbal dos pais, que esperam a chegada do bebê, ao balbucio maternal ao recém-nascido, a palavra, mesmo que não dita, se inscreve em nossa mente e nos apresenta o desejo dos pais. A injúria ou o preconceito funcionarão como marca a ser cumprida ou não na vida da mulher. Freud, em Psicologia do Amor, nos conta sobre os perigos que se sofre desde a infância até a vida adulta, no sentido de poder amar e desejar o mesmo objeto. Informa, logo no início do texto, que o que mais leva as pessoas a procurarem auxílio, possivelmente do psicanalista, é a impotência psíquica. Essa fala, né, de amar e desejar o mesmo objeto refere-se à mãe, né, que o bebê precisa da mãe, é criado pela mãe, aprende a amar a mãe e passa a desejá-la na culminância do complexo de Édipo. Então, isso seria a causa da maioria das dores humanas. E nos homens, a impotência psíquica. Nessa afecção, o desejo sexual não encontra resposta no funcionamento dos órgãos sexuais. Cita ainda uma possível fixação incestuosa na mãe ou na irmã. Claro, ele falava apenas do homem. Era uma das falhas do Freud, mas ele estava descobrindo a psicanálise, né? Deixou que as feministas fizessem a complementação. Impressões penosas, acidentais relacionadas à atividade sexual infantil e também aqueles fatores que, de maneira geral, reduzem a libido que se deve dirigir ao objeto sexual feminino. Ele nos informa que, como toda neurose, a origem é determinada por uma inibição na história do desenvolvimento da libido, impedindo que a corrente afetiva e a sensual se combinem. As frustrações da realidade e a atração aos objetos da infância podem se combinar para fixar a libido. Porém, a proibição do incesto, se impondo, esta fixação permanece no inconsciente, gerando insistentes lembranças. Ora, todas as defesas contra as fantasias de consumação do mais proibido de todos os coitos, que é o incesto, tendem ao fracasso, gerando sintomas, sendo mais importante para o nosso estudo a depreciação do objeto sexual. Quer dizer, tanto faz que seja vivida na impossibilidade concreta do encontro sexual, pelo fato de o objeto não ter valor, quanto só poder realizar o objeto sexual com um objeto considerado sem valor pelo homem. Ou seja, então Freud está falando que o homem ou ama o objeto feminino e com ele não tem atração sexual, ou não ama o objeto feminino e aí pode ter atração sexual. Se pensamos a patologia da desfusão cognitiva das correntes sensual e afetiva, é disso que se trata, como apresentada por Freud, talvez não lêssemos as nuances que ela implica. Há graus desta desvalorização do objeto feminino. Do ato sexual, que é imediatamente abandonado como sujo, ao feminicídio, há toda uma gama de relações em que seu aparecimento se mescla. Neste aspecto, encontramos o que Foucault
chamaria de tecnologia de poder sobre o corpo, quando a mulher é que terá seu corpo vigiado, punido, treinado, corrigido. E, ainda assim, quando as fixações infantis e sádicas do homem não conseguem ser elaboradas, é o corpo da mulher que paga nas violências domésticas e outras e nos feminicídios. A tentativa machista é a de querer colocar a mulher no limiar de controle absoluto, tanto do corpo quanto no lugar social, de forma a protegê-lo de suas próprias fantasias infantis, protegê-lo ao homem, né? Coação, vigilância, castigo, punição são tratados como amor, cuidado, perdi a cabeça. Ela sabe porque apanha. Fiquei com ciúmes. Não aceito o fim da relação. Essas duas últimas, as mais frequentes justificativas para a grande parte dos feminicídios. Uma certa cultura, aparelho ideológico, por meio de suas produções musicais, televisivas, etc., revela que a mulher é quem se submete a ser um objeto sexual desejadíssimo, a que tem de ouvir os soluços de um macho arrependido. Então, a gente liga um rádio, principalmente viajando de carro, que pega estações que a gente geralmente não ouve na cidade grande, e fica impressionada com as letras que são consideradas românticas, onde a mulher é claramente um objeto e o homem é um babão, chorando por uma mulher que se foi, mas por que será que ela se foi? Também é ela quem normatiza e iguala os corpos, essa cultura, pois consegue fazer crer que transmite o que é ser mulher. A beleza, a magreza, a cor do cabelo, a forma dos sapatos, das calças, etc. Das unhas. E aí eu digo, né, uma boa biblioteca resolveria esse caso, mas o hábito da leitura foi substituído pela ansiosa checagem do celular. Freud, continuando, afirma que a impotência psíquica não se restringe ao coito não realizado, mas a uma situação muito mais comum do que se imagina, que é a não obtenção de prazer pelo homem no ato sexual. Homens que nunca falham no ato, mas que o realizam sem dele derivar qualquer prazer especial. Nestes momentos, eu quase absolvo o machismo de Freud. Continua ele. Se voltamos nossa atenção não para a extensão do conceito de impotência psíquica, mas para as gradações em sua sintomatologia, não poderemos fugir à conclusão de que o comportamento amoroso dos homens, no mundo civilizado de hoje, de modo geral, traz o selo da impotência psíquica. Existe apenas um pequeno número de pessoas educadas nas quais as duas correntes de afeição e de sensualidade se fundiram adequadamente. Isso fala de Freud, tá, gente? O homem quase sempre sente respeito pela mulher, que atua como restrição à sua atividade sexual. E só desenvolve potência completa quando se acha com um objeto sexual depreciado. E isso, por sua vez, é causado em parte pela entrada de componentes perversos em seus objetivos sexuais, os quais não ousa satisfazer com a mulher que ele respeita. Assegura-se de prazer sexual completo apenas quando se pode dedicar sem reservas a obter satisfação, o que, com sua mulher bem educada, por exemplo, não se atreve a realizar. É esta a origem de sua necessidade de um objeto sexual depreciado, de uma mulher eticamente inferior, a quem não precisa atribuir escrúpulos estéticos, que não conhece seu outro ciclo de relações sociais e que ali não o possa julgar. É o famoso esta é para casar, esta não é para casar. A seguir, Freud afirma que sobrepujar os ideais de mãe virgem e assexuada são a receita para a felicidade sexual dos homens. O artigo se alonga, mas não é nosso objetivo aqui nos deter nas demais considerações do texto. E a mulher do século XXI mudou algo? Parece que, do ponto de vista histórico, as conquistas são inegáveis. As mulheres estão em toda parte, mas sempre tendo de lutar. Como exemplo, temos que o governo atual do presidente Lula implementou a política de igualdade de salários para o mesmo cargo entre homens e mulheres. O homem, apenas enquanto ser do sexo masculino, não tem que lutar todos os dias para se fazer respeitar. Mesmo estando em todos os lugares, a mulher continua tendo de se impor, pois ao mais leve descuido é novamente colocada em uma posição inferior.
Diante do que foi exposto aqui, tendo o tempo se aproximado do fim, gostaria de deixar para posterior reflexão. Por que o machismo ainda não foi incluído em uma categoria psicopatológica? Então, este foi o texto do Congresso. Agora, como é que eu saio daqui mesmo? Interromper. A gente pode conversar um pouquinho sobre ele antes de passar para o texto da Ana Carolina, né? Para não ficarmos. Até um fôlegozinho, né, Ana Carolina? Eu acho que essa última pergunta aí é muito interessante, né? Por que que não é uma psicopatologia ainda? E por que será? Que gera, acho que ainda é o poder que A que gente estava está. conversando mais cedo, né? Nós estávamos esperando aqui, que hoje tinha que parar tudo, né? Nós, nos nossos trabalhos, claro, com paciente é mais complicado, mas mesmo assim, acho que até com paciente, né? Eu tinha que parar tudo, tinha que estar nas ruas mesmo. Foi um grande erro esse horário aqui, né? Porque as passeatas estão acontecendo agora, ano que vem nós vamos ter cuidado com isso, porque a situação da mulher ela é absolutamente flagrante, né, gente? E é claro, eu não quis falar de outras mulheres, mas a coisa é muito pior com as mulheres negras, com as indígenas, com as imigrantes. Chegou próximo da categoria, é diferente da cultura, não é o convencional do dia a dia, não é o que tem perto de mim, imediatamente é, como é que eu vou dizer, é presa, né? E aí, né, Beatriz, a gente vê que em todos os lugares que a gente vai, tem muito mais mulher do que homem. Né? Nas turmas da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro hoje, tem um homem em formação. Né? Claro que tem vários homens jornalistas, mas em formação tem um. E, no entanto, nós temos pouca fala sobre mulheres. Nós temos todo um comitê de mulheres, mas, enfim. Então, eu fico pensando, né? Eu tenho dito muito isso nos seminários, na sociedade, precisamos fazer política. Mas vocês deixam eu falar, eu vou falando direto, gente. Falem aí. Acho que é isso, esse processo, como que o corpo feminino, ele ainda é uma coisa, ele ainda é usado, ele ainda é um objeto, assim, para o prazer do homem. Agora, nos últimos tempos, tem muito esses movimentos masculinistas, incel, um povo, assim, uma misoginia bizarra, enfim, a níveis muito preocupantes. E aí eles têm uma expressão que eles usam para se referir às mulheres, que elas são depósito de esperma. É assim que eles se referem às mulheres. Então, assim, de fato não tem, assim, é uma desobjetificação assim, tão maciça, são meninos muito jovens, na pré-adolescência, na adolescência. Então, assim, pensando daqui a algum tempo, assim, assim, a gente tem avanços, mas também tem um movimento regressivo, assim, muito, acho que muito importante, muito preocupante, assim, para a gente pensar. Ô, Ana, fiquei te ouvindo e pensando assim também. É, hoje, né, eu Ô, recebi Paula, uma dá as fala. caras aí, falar com fantasma é tão ruim. Ai, desculpa, é porque eu tô no carro. Desculpa. Hoje eu recebi uma mensagem de alguém dizendo assim: é, hoje você vai militar ou hoje você vai querer receber presentes? Aí eu fiquei pensando, não para mim, né, era num grupo. Fiquei pensando nessa frase, assim, o quanto também que as mulheres, né, pelo menos em vários grupos que eu convivo, essa conversa é uma conversa como
como se aquelas mulheres estivessem alheias a essa conversa. Isso é muito doido, né? Alguém dizendo uma frase dessas, assim. Isso que a Ana Carolina falou, eu não ouvi isso ainda, Ana Carolina, mas acredito piamente. Mas me remete imediatamente ao terror, ao texto que eu citei para vocês, né, da psicologia do amor, em que o Freud deixa claro, olha, é um terror para o jovem rapaz, né, o momento da junção das correntes afetiva e sensual. E aí a gente fala no jovem rapaz, chegou um rapaz. Por quê? No momento da junção das correntes afetiva e sensual, o rapaz vai se debruçar com, de novo, o desejo pela mãe. De novo, a possibilidade dele voltar a ser passivo, né? Diante dos cuidados da mãe. Então, é um terror para o rapazinho. A adolescência para um rapaz, a gente dizia, né? Simone de Beauvoir dizia que não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Tornar-se homem é igualmente muito difícil. Os rapazinhos têm que. Eu estou falando rapazinho, gente, estou falando de rapazes de 11, 12 anos, tá? Então, eu vou dizer, os adolescentes iniciais, para não parecer pejorativo, né? Eles têm que passar por todo esse medo de novo, né? Por esse medo de encontrarem-se com a possibilidade de elegerem uma mulher como objeto de desejo e de buscarem um relacionamento com essa mulher e de serem mal-sucedidos. Na pandemia, em 2020, eu recebi um número assustador de adolescentes iniciais, principalmente meninos, com ideação suicida. Eu verso, bem-vindo, você chegou na hora que a gente resolveu falar dos homens. Desculpa atrás. Problema. Então, era muito fácil da gente entender por que aqueles jovens, né, adolescentes iniciais, estavam tão deprimidos. Foi rompida a possibilidade deles exercerem esse momento psíquico com a interrupção das aulas. Porque no primeiro momento, na pandemia, né, a gente não tinha aula online. 2020 foi um ano de absoluta reclusão, não é? Então, tinha uma galera querendo se matar de 10, 11, 12, 13, 14, até 19 anos, cada um na sua, que cada ano da adolescência é uma saga, né? Mas o rapaz, diante desse grande problema, né? Eu volto a querer uma mulher com a intensidade que eu queria minha mãe, mas não é minha mãe, e ela não quer nada comigo. Isso é terrível para o narcisismo masculino. Mas é uma etapa que tem que ser cumprida, né? Para a menina não é igualmente terrível? É, mas a menina, pelo fato de ser menina, dentro da teoria freudiana, ela tem o bônus da castração. Né? Então, é claro, nós não estamos falando que as meninas fazem adolescência felizes, felizes, não é nada disso. Mas, a rigor, a mulher já entra na adolescência com esse bônus, ela já sabe da frustração amorosa. O rapaz não. Então, o Freud, nesse texto, mostra como é difícil, né, juntar de novo as correntes afetiva e sensual e levar isso a um encontro objetal, agora sexual, heterossexual, na adolescência. Né? E essas defesas, né, Ana Carolina, essas falas absurdamente violentas contra a mulher, nada mais são do que uma defesa do medo desse encontro. E só para não tomar muito a palavra, porque você precisa apresentar seu texto, pensarmos, né, que nós hoje temos uma problemática, né, social internacional sobre gênero. Mas parece que a identificação ou desejo de ser mulher, né, é também uma defesa contra essa problemática das junções das correntes. Bom, gente, mais alguém quer comentar alguma coisa? Porque eu estou vendo a hora aqui, a gente tem que passar para a Ana Carolina. Não? Então, Ana Carolina com a palavra. Se apresente, tá? Por favor. Boa tarde, meu nome é Ana Carolina, sou psicóloga, sou também membro do grupo de feminino, do feminino e da tribo mineira.
e analista informação também pela SPRJ. Deixa eu só projetar o meu trabalho. Eliane vai para a discussão política, social. Meu texto vai para um lugar bem diferente, que é uma análise de uma música, A Vaca Profana, do Caetano, que ficou eternizada aí pela voz da Gal, relacionando com alguns conceitos da visão de Melanie Klein, que acho que é interessante falar, que é uma autora psicanalista muito importante da época dela, e que, enfim, entre várias contribuições que ela traz, que não está não tá no meu texto, mas que o Freud ele, fala muito da inveja da menina em relação ao pênis, e a Melanie Klein traz uma visão que foi inovadora na época, que é a inveja também do menino, do corpo da mãe, da capacidade da mãe de gerar bebês, do seio da mãe. Então, ela vai introduzindo conceitos que são muito interessantes. Então, é uma autora muito, muito interessante. Então, eu vou ler aqui o trabalho. Introdução. A ideia do presente trabalho veio a partir da possibilidade de produzir um artigo para uma jornada ligada a um grupo de estudo sobre o feminino, que é esse grupo, no caso, ao mesmo tempo em que se iniciavam seminários teóricos sobre a obra de Melanie Klein. Na época, ao ouvir uma música que escuto com frequência, os dois aspectos se conectaram e levaram à ideia deste artigo, finalizado somente agora. A música em questão é Vaca Profana, composta por Caetano Veloso e gravada pela primeira vez por Gal Costa no EP Profana, de 84. A respeito da associação com o feminino, é possível que a conexão tenha vindo do fato de saber que a música foi composta tendo como inspiração a própria Gal, causando forte impacto pelo conteúdo e pelo fato de ser interpretada por uma mulher, tendo a música sido alvo de censura pública por alegações de que feria a moral e os bons costumes da época. O próprio Caetano fala sobre o processo de composição. Estava na Europa e, atendendo a um pedido de Gal, fiz essa canção de refrões mutantes que são difíceis de memorizar. Na verdade, é também uma canção sobre Gal, ou melhor, procura dialogar com a persona pública de Gal. Tem muitas sacações bacanas. O outro ponto de associação, a ligação com a teoria kleiniana e seus conceitos, viria do fato de que as imagens evocadas pela música podem ser facilmente conectadas com imagens presentes na obra da autora, especialmente a relação teta-seio, que será o fio condutor da presente análise. A música poderia ser pensada a partir de vários vieses de interpretação. Porém, o presente trabalho se concentrará na tentativa de correlação da letra com os processos psíquicos do período nomeado por ela como posição esquizoparanoide. Algumas considerações sobre o início da vida do bebê. No texto Notas sobre alguns mecanismos esquizóides, Melanie Klein apresenta pela primeira vez um relato detalhado dos processos psíquicos que ocorrem nos 3 primeiros meses de vida, e nomeia esse período como posição esquizoparanoide. Afirma que as hipóteses ali apresentadas se referiam a estágios muito iniciais do desenvolvimento, que pertenciam à vida de fantasia do bebê. A expressão posição, em sua teoria, é utilizada como forma de dar uma ênfase diferente ao seu modelo de desenvolvimento. Ela queria afastar-se da ideia de estágios ou fases do desenvolvimento, as quais havia demonstrado não serem nítidas, mas sim parcialmente sobrepostas e flutuantes. Uma posição seria uma constelação de ansiedades, defesas, relações objetais e impulsos. A autora aponta que surgem na primeira infância ansiedades, características das psicoses, que forçam o ego a desenvolver mecanismos de defesa específicos. A principal fonte de ansiedade desse período estaria ligada à operação da pulsão de morte dentro do organismo,
que é sentida como medo de aniquilamento, morte, e vivenciada como medo de perseguição. O ego arcaico precisa defender-se contra a ansiedade. Para isso, utiliza mecanismos de defesa primitivos. O impulso destrutivo, fonte da ansiedade, é parcialmente projetado para fora, deflexão da pulsão de morte, e prende-se ao primeiro objeto externo, o seio da mãe, o qual, para a criança, fica cindido em um seio bom, gratificador, e um seio mau, frustrador. Cisão que resulta numa separação entre amor e ódio. O medo do impulso destrutivo passa a ser vivenciado como medo de um incontrolável objeto dominador. A relação com o primeiro objeto implica sua introjeção e projeção, processos que moldam desde o início as relações de objeto. A autora afirma que a projeção, tal como Freud descreveu, origina-se da deflexão da pulsão de morte para fora, e, a meu ver, ajuda o ego a superar a ansiedade, livrando-se de perigo e de coisas más. A introjeção do objeto bom é também usada pelo ego como uma defesa contra a ansiedade. O seio mau torna-se o depositário da agressividade e destrutividade do bebê, e passa a ser visto, em parte pela fantasia de realização pelos ataques fantasiados, como um objeto persecutório. Como o impulso destrutivo projetado para fora é inicialmente vivenciado como agressão oral, o medo persecutório pode ser vivenciado, entre outras formas, como o medo de ser envenenado e devorado. Já o processo de introjeção do objeto bom é uma atividade primária que cria um objeto interno que vem a formar o ponto focal do ego arcaico, em torno do qual este pode se integrar. A projeção satisfatória da pulsão de morte só é alcançada por um ego que já se formou a partir de um objeto interno bom e seguro, e é por este ajudado, e sua perda conduz a uma insegurança extrema na posição esquizoparanoide. Um traço característico da relação mais arcaica com o objeto bom, interno e externo, é a tendência a idealizá-lo. Em estados de frustração ou de maior ansiedade, o bebê é levado a refugiar-se no seu objeto interno idealizado, como meio de escapar de perseguidores. Além disso, a idealização também se origina a partir dos desejos pulsionais que aspiram a uma gratificação ilimitada, criando a imagem de um seio inexaurível e sempre generoso, um seio ideal. Os conceitos de idealização e objeto ideal acham-se necessariamente ligados ao conceito de objeto mau pelo mecanismo de cisão, que dá origem a ambos os tipos de objeto. Segundo Heisenwood, quando um objeto é concebido como primordialmente bom, diz-se então que ele é idealizado. Os aspectos bons do objeto foram separados por cisão, seguida pelo aniquilamento, negação dos aspectos maus, e isso fornece a ilusão de perfeição. Ou seja, o objeto mau não é apenas mantido separado do bom, sua própria existência é negada, assim como são negados toda a situação de frustração e os maus sentimentos, dor a que a frustração dá origem. O ego é incapaz de decidir o objeto, interno e externo, sem que ocorra uma cisão correspondente dentro dele. Desse modo, as fantasias e sentimentos sobre o estado do objeto interno influenciam vitalmente a estrutura do ego. A negação da realidade psíquica só se torna possível através de fortes sentimentos de onipotência, característica essencial da mentalidade arcaica. Os mecanismos de defesa arcaicos fazem parte do desenvolvimento normal e, ao mesmo tempo, constituem a base para uma futura doença esquizofrênica. Segundo a autora, é em fantasia que o bebê cinde o objeto e o self. Porém, o efeito dessa fantasia é bastante real, porque leva a sentimentos e relações, e mais tarde processos de pensamento, ficarem de fato isolados uns dos outros. Na introdução do seu trabalho, ela diz que as hipóteses ali apresentadas foram extraídas por inferência do material obtido em análises de adultos e crianças, que estavam de acordo com observações familiares ao trabalho psiquiátrico. Ou seja, mesmo falando de fantasias muito arcaicas, as elaborações teóricas acerca deste período têm implicações importantes no trabalho clínico, especialmente em pacientes que apresentam patologias mais severas, nas quais os mecanismos esquizoides predominam.
Relações com a música. Buscando traçar paralelos entre alguns dos conceitos apresentados acima e a letra da música, uma primeira tentativa de correlação pode ser feita a partir da fala do compositor, citada na introdução desse trabalho, sobre os refrões mutantes que são difíceis de memorizar. A ideia de refrões mutantes passa a impressão de movimento que o conceito de posição pretende transmitir. A análise, portanto, ficará concentrada nos refrões e seus movimentos, tentando fazer uma relação com os mecanismos de defesa anteriormente citados. São quatro os refrões presentes na música. Primeiro, dona de divinas tetas, derrama o leite bom na minha cara e o leite mau na cara dos caretas. Dona das divinas tetas, quero teu leite todo em minha alma, nada de leite mau para os caretas. Vaca das divinas tetas, teu bom só para o oco, minha falta, e o resto inunde as almas dos caretas. Deusa de assombrosas tetas, gotas de leite bom na minha cara, chuva do mesmo bom sobre os caretas. O que há em comum em todos os refrões é a presença das expressões tetas, identificadas em alguns momentos como divinas ou assombrosas, e leite, identificado como bom ou mau. Poderíamos pensar as tetas como a representação do seio, primeiro objeto do bebê, assim como a representação do leite bom, leite mau, seria o indicativo da cisão desse objeto em seio bom, seio mau. No início da vida, o bebê sente a necessidade de projetar seu ódio e impulso destrutivo em um objeto externo como forma de se defender do medo de aniquilamento, característico da posição esquizoparanoide. Dessa forma, o seio mau, produtor do leite mau, seria o depositário dessa projeção. O seio mau torna-se então persecutório, e como os primeiros ataques do bebê têm características de agressão oral, o medo da retaliação pode levar a fantasias de envenenamento por um seio mau, representado na música pelo ataque do leite mau aos caretas. A divisão entre caretas não caretas representaria a correspondente tentativa de cisão do ego e a negação de uma de suas partes, que, quando não é reconhecida como própria, pode tornar-se o alvo do ataque do seio mau persecutório. Além do mecanismo de projeção, o mecanismo de introjeção do objeto bom estaria evidenciado na letra pela ideia da ingestão do leite bom. Em todos os momentos da letra, o eu lírico recebe o leite bom, seja em grandes ou pequenas quantidades. Isso só é possível pelo mecanismo de cisão, que protege o seio bom e torna possível introjetá-lo sem ansiedade persecutória, que fica ligada ao seio mau. Este processo é de extrema importância no início da vida, já que a introjeção segura do objeto amado forma a base para a estabilidade do ego. O mecanismo de idealização do objeto bom estaria indicado tanto na forma como ele é adjetivado, tetas assombrosas divinas, quanto pela expectativa de uma gratificação ilimitada, que deve preencher toda a alma, a falta, o oco, e pode também imundar as almas dos caretas e dos não caretas, partes cindidas do ego. As fantasias são de caráter onipotente, pois o bebê, eu lírico, acredita ter o poder de controlar o objeto. Entre os refrões também podemos encontrar paralelos entre a cisão do objeto e a cisão do ego. Como dito anteriormente, quando o objeto é visto como primordialmente bom, ele precisa estar ligado a um objeto mau, como consequência do mecanismo de cisão. Na última estrofe, o leite ainda é discriminado como um leite bom, que satisfaria a ele e aos caretas, mas não é mencionado seu corolário, o leite mau. Podemos pensar que nesse momento haveria a negação do leite, seio mau, que esteve presente nos outros momentos da música? Entre o terceiro e o quarto refrão, ele diz o seguinte: mas eu também sei ser careta, de perto ninguém é normal. Considerando que a cisão do objeto implica também uma cisão do próprio ego, a partir do momento em que a cisão do ego está ameaçada, há necessidade de negar os aspectos maus do objeto, que levaria a um medo persecutório. Então, a divisão caretas não caretas se mantinha clara e o medo persecutório era afastado, já que o leite mau seria voltado apenas para a parte cindida e negada. Conclusão. O trabalho apresentado tratou-se de um exercício teórico e imaginativo que visou traçar paralelos entre algumas ideias da obra de Melanie Klein e a música Vaca Profana,
E como qualquer análise desse tipo, trata-se de material muito subjetivo, e outras visões podem levar a diferentes interpretações. Além disso, a limitação de espaço não permite que outros pontos da música possam ser relacionados para a produção de material mais coeso e aprofundado. Levando tudo isso em consideração, o objetivo não foi esgotar as possibilidades de análise, e sim estimular novas ideias. De forma geral, os conceitos kleinianos versam a respeito de elementos muito primitivos da mente humana, afastados do senso comum. Segundo a própria autora, a descrição de tais processos primitivos sofre uma grande desvantagem, pois essas fantasias surgem numa época em que o bebê ainda não começou a pensar com palavras. Nesse sentido, espero que a tentativa de relacionar algumas de suas ideias com material de mais fácil acesso, como uma obra cultural, possa contribuir de alguma forma com a popularização e entendimento de uma teoria tão fundamental para o conhecimento da mente humana. É isso. Muito bem. Ana Carolina mostrando aí para a gente, né, que quando a gente é alguma coisa, a gente escuta até uma música e começa a trabalhar, né? Vamos lá, palavra aberta para quem quiser falar. E quem quiser cantar também pode cantar. Como é que a gente poderia vincular, né, gente, esse trabalho da Ana Carolina com o Dia da Mulher, né, Ana Carolina? Você podia falar isso para nós um pouco? Eu acho que talvez se relacione um pouco até com o trabalho que você apresentou, no sentido de como que essa visão, assim, da mãe como esse primeiro objeto externo do bebê, como que essa relação com essa mãe vai ir formando também, assim, a imagem que o bebê tem, a futura criança, de si mesmo, da mulher, da mãe, de como que essas, né, como essas relações se dão. Então, acho que esses primeiros momentos da vida do bebê, acho que eles são muito importantes para a gente pensar depois como que as relações, né, futuras dele, inclusive com, enfim, no caso de um menino, por exemplo, com a mãe, né, como que isso pode estar ligado a aspectos, de fato, assim, muito primitivos, que às vezes a gente é, não se dá conta, porque de fato são conceitos, é, sei, talvez difíceis de aprender num primeiro momento. Parece que essa questão, né, do objeto bom, do objeto mau, quem não está acostumado com a obra kleiniana, ela traz um desafio, né? Não sei se deu para entender no trabalho dela. Ela traz o desafio de o bebê, né, que somos todos nós, que fomos e somos, né, de integrar a mãe naquilo que ela tem da mãe que cuida e aquilo que ela tem da mãe que tem que ser a função pai, como diria Lacan, né? Ou seja, a mãe que cuida é a mãe que se afasta, a mãe que corrige, a mãe que pune, né? Todas duas são a mesma mãe. Então, leite bom, leite mau está relacionado a essa ideia de experiência de prazer ou desprazer do bebê, e já começa no bebê mesmo, né? Se a gente pensar, então, na constituição sexual, né, e na possibilidade da inteiração do objeto, né, como um objeto só, tem a ver mesmo com o meu trabalho, quando a gente fala que quando a gente, é muita gente, né, quando Freud fala da disjunção das correntes afetiva e sensual, né, ou seja, a dificuldade que o homem tem, principalmente o homem, de poder amar e desejar o mesmo objeto, né, na vida adulta, ou seja, por fixações ou dificuldades persecutórias, como diria Melanie Klein, na integração do objeto, né? Então, gerando aí essa, para mim, patologia mais do que clara, chamada machismo, né? E eu acho que se a gente começar a falar isso muito, daqui a pouquinho né, o Código Internacional de Doenças encampa o machismo como doença, né? Se a gente continuar insistindo, daqui a pouquinho tem remédio para machismo. Então vai ser ótimo, né?
Você sai e joga um spray assim ao redor de você e melhora o ambiente, né? Coloca já na água, sabe? Distribuída pela Copasa, que aí Não eu é? acho que Mulher do hormônio feminino que está na água, né? quando ouço o texto da Ana, a minha formação é no serviço social. Então, a minha tendência sempre é para levar para o lado político. E aí eu fico pensando assim sobre como não deveria ser uma pauta feminina ou feminista a proteção da maternidade, dos primeiros anos de vida, de como que, né, dado que a fase por si só já tem esses processos tão complexos, como que isso deveria ser um objetivo civilizatório, né, da proteção e não só uma pauta para mulheres. Claro, E claro. também fiquei viajando sobre como a gente mulheres, tem sempre que estar andando em dualismos, né? Ou é a mãe, ou é a puta, ou é a para casar, ou é a para transar. E como que é difícil juntar, né? Isso que a Ana traz, o seio bom e o seio mau. E aí eu fiquei viajando, assim, sobre talvez uma das lutas que seguem e que eu imagino que seguirão é a mulher ser vista em sua integralidade, em sua completude, e deixar de ser vista como o outro, né? Fiquei muito instigada pelos dois textos. Que bom. Quero agradecer. Eu concordo com você, Luciano, que realmente assim, a luta pela proteção à maternagem, né, que é esse período inicial da vida, e a maternagem é feita pela mãe e pelo pai, né? Quer dizer, o pai no início é mãe, e a mãe é pai sempre. Depois o pai vira só pai, né? Se bem que não, tem muitos pais que salvam, né, da ausência de uma mãe. Mas, de qualquer forma, essa luta pela maternagem é uma luta que já estamos nela, né? No sentido, assim, da licença maternidade, da licença paternidade, né? Mas nós precisamos ainda nos voltar muito para o tratamento da saúde mental dos pais. Porque o que acontece como maternagem saudável tem a ver com a capacidade de elaboração psíquica dos pais, né? Então, pais que estejam muito conflituados, né? Pais que tenham passado pela vida sem terem um breakdown, porque os breakdowns são muito bons, né? Os colapsos são muito bons, né? Até as depressões são muito boas, porque a gente se encontra com aquilo que significa finitude. E aí a gente pode aprender alguma coisa. Geralmente, quem passou por uma severa situação, né, de tristeza, de fracasso, etc., aprende alguma coisa. Tem que ter muita lesão cerebral para não aprender nada, né, com uma experiência de frustração importante. E essas pessoas não podem melhorar, né, porque elas vão se tratar, elas podem ir para uma psicoterapia, mas não é a regra, né? O que a gente vê é que, por exemplo, nós sabemos que a inteligência não tem nada a ver com a saúde mental. Então, nós temos gênios que são completamente dançados psicologicamente, né? Essas pessoas que são muito inteligentes, mas que têm uma problemática psicológica importante, elas podem fazer muito dinheiro na vida, né? Ganhar muito bem, ter uma posição social, mas elas têm uma doença muito séria. E quando tem filhos, não tem jeito, né? A maternidade, ela é uma situação regressiva, exigente, frustrante, principalmente para a mulher, mas para o homem também. E só o fato de que a pessoa nunca mais dorme durante muitos anos, né? Pelo menos durante uns 3 ou 4 anos, já é alguma coisa surtadora, né? Uma coisa desencadeadora de surto mesmo. Nós temos, pena que a Paula caiu, nós temos vários relatos, né, de estatística sobre desencadeamento de surto psicótico no puerpério, né? Não é brincadeira a exigência que um bebê faz. E para o homem também.
né? Porque a mulher tem que se voltar inteiramente para o bebê, tudo muda. Então, vejam, todas as dificuldades psíquicas existentes na mente dos pais, durante a existência de um bebê pequeno, de uma criança pequena, são maximizadas. E é essa maximização da doença parental que gera a doença na criança, né? Então, ovo e galinha, descobri, né, que quem veio primeiro foi o ovo, né? Estudos antropológicos e biológicos provam, não é a galinha veio do ovo, naquelas mutações todas lá dos primeiros organismos vivos na Terra. Então, a doença vem dos pais, né? Então, a gente precisa tratar os pais antes de os pais virarem pais. Então, eu só consigo pensar em políticas públicas que levem, né? Via serviço social, via psicologia, via sociedades psicanalíticas, que levem à necessidade da atenção primária psicológica, né? De que as pessoas busquem atendimento, independente de terem sintoma ou não, né? Psicoterapia no jardim de infância, no primeiro grau, devia ser obrigatório, né? Mas você não põe ninguém obrigado na terapia? Não, mas ludoterapia todo mundo faz, né? Porque é a terapia do brincar. Então, não se trata de ser obrigatório, vai se brincar, né? Vai se ver as dificuldades. Ou seja, nós não temos que esperar a eclodir a doença, nós temos que agir profilaticamente, né? Então, a gente precisava andar mais junto com o serviço social para conseguir ajudar mesmo a chegar. E é via escola, né? Porque é a escola que chama os pais e diz que tem uma coisa dando errado, tem uma coisa dando errado. E uma coisa que a escola não está atenta, foi isso que a Ana Carolina falou antes do trabalho dela, que é a fala dos rapazinhos, né? A fala extremamente machista dos rapazinhos no início da adolescência. Quer dizer, por que a escola não está escutando isso? Um menino que diz que mulher é depósito de esperma precisa chamar a família, né? Mas eu estou dominando a palavra. Está aberta aí. Fechando meu microfone. Minha ideia também de proteger a maternagem é que ela seja de fato uma escolha, né? E que a gente tenha mais e mais possibilidades de que ela não seja compulsória, né? Que meninas e mulheres possam discutir isso desde muito cedo. E a gente ter sempre acesso a formas seguras, né? De evitar e planejar mesmo. Seria muito bom se todas as crianças fossem desejadas. Já é um passo, Oh, oh, né? Já seria um bom passo. super passo. Está aberta aí, gente, para as associações, para a gente conversar. Eu acho que o verso veio, Ana Carolina, só por causa da música, hein? Não, não foi, não. Eu estou aqui arrependido de ter chegado mais tarde e perdido a tua exposição Eu te ali. mando a gravação, não por isso. Mas é porque no momento é interessante para linkar aí com as coisas. Hoje eu vou ficar mais ouvidos mesmo, né, em função do time que eu cheguei. Acho a exposição da Ana Carolina interessante, mas ela é de um nível técnico assim que para eu absorver agora eu não consigo ter uma condição assim interessante para fazer qualquer tipo de associação. Acho que seria legal só uma dica, talvez ela tivesse lido a letra inteira do Caetano, né? Não só se ficasse nos refrões. E aí fizesse associação também com outras partes, que eu acho que deve ter algum tipo de vinculação. Eu li essa letra outro dia e é uma letra muito complexa, né? Eu particularmente acho, né? Sabe-se lá o que passou na cabeça do Caetano, né? Além dessa demanda da Gal aí, né? De ele ter formulado ela a partir da Gal, de ser como é que como é que fala? Um interesse, né? Um incentivo, né? Também, né?
Mas acho que seria legal, assim, a letra inteira também, e também colocar para ouvir. Eu não sei se todo mundo. Hoje em dia eu fico pensando se as pessoas, assim, de uma geração mais nova conhecem, assim, essas canções e outras coisas ricas, né, da nossa música, né, da nossa tradição brasileira, assim, musical. Eu vejo, às vezes, lidando com jovens que não conhecem nem Asa Branca, é incrível, assim, uma coisa tão simbólica já dentro da cultura da gente, né? E certamente vaca profana, eu não sei se chega. Então é legal ouvir também, né? Que eu acho que tem uma correlação também com os códigos que é da própria música também, né? Que é que ela traz por trás aí. Então uma exposição como essa deve mostrar o objeto artístico também que está por trás disso. Esse é só um toque que eu estou dando, no sentido de que eu acho que Como músico, né? no sentido que eu acho que fica mais, mais instigante, talvez, assim, também, né? Mas eu não vou aqui expor nenhuma questão relacionada ou associativa agora, porque eu não me sinto em condições para fazê-lo, assim. Mas, Falou que não se pensando... sentia em condições, eu falei, ixi, está com dengue. E aí, tinha acabado de passar um bicho desse tamanho preto aqui, às 5 horas da tarde, eu falei, nossa, agora sou eu que vou ter dengue. Eu matei o bicho, mas na hora que eu matei, ele saiu de perto de mim. Mas eu vejo, concordo com você, viu, Ana Carolina? Eu acho que você devia ter posto a música para tocar, Assim, né? E se você for apresentar de novo, apresentando oralmente, vale a pena pôr, né? Talvez até suprimir umas partes mais teóricas. Ela é linda, essa música é maravilhosa, telúrica, né? Ela convoca a gente. E concordo, a letra inteira também, acho que isso é legal, né? Mas eu achei muito legal, porque o título, né, Vaca Profana, ele é uma patada na nossa cara, ou uma chifrada na nossa barriga, né? Porque fala da mãe, fala da mulher, né? E a sensação que eu tenho quando eu leio a letra, pena que eu não ouvi aqui hoje, é sempre assim, o Caetano estava na dúvida. Ele estava na dúvida entre o bem e o mal, entre se ele ia ser menino ou menina, se ele ia ser neguinho ou neguinha. Porque ele fala, né? O leite bom na cara dos caretos, o leite mau na cara dos caretos. Então ele está na dúvida para quem que ele vai dar o bom e o mal, né? Ou seja, é a dúvida da integração do objeto mesmo. Mas maravilhoso. Valeria até a pena fazer mais um trabalho sobre essa letra, viu, Ana Carolina? Muito legal. Mas, de qualquer forma, né, gente, essa coisa da mulher, né, na cultura, ela é nessa nossa cultura, né? Posso falar de outras que eu não conheço, mas ela é vivida como uma coisa muito temerária, né? O feminino é temerário. O feminino dá medo. A bruxa da Idade Média, né? E a mulher que tem que ser magra da idade atual, né? Que tem que ser jovem da idade atual. Outro dia, eu fui a um dentista, amigo nosso, sabe, Elvésio? E ele me mandou um orçamento aqui que eu não pedi. Só tem um negócio novo aí para fazer e tal, né? E é uma maravilha. Vem cá para você conversar, que você vai conversar com o doutor Fulano, ele vai te explicar que você vai adorar. Dentista, gente. O que que era o negócio? Eu custei para entender. O cara fez várias fotos, apresentou, pôs lá, me mostrou. Falei, gente, que monstro que eu sou. Aí, o que que era o projeto? Serrar todos os dentes. A Beatriz já sabe o que que é, né? Encapar todos os dentes com uma capinha hollywoodiana. Então, você passa a ter um sorriso Rede Globo, né? E paga a bagatela de, acho que era R$ 70.000. Eu não entendi o que que era que a pessoa estava me propondo. Eu tenho dentes ótimos. Eu falo, nisso ainda tem dente de leite. Ótimo. Meu dentista atual, porque eu mudei de dentista, né? Óbvio, depois disso. Ele fala assim, vai cair. Eu falei, então deixa ele cair, gente. Ele está aí há 62 anos, não caiu ainda. Deixa o bichinho tá cumprindo a missão dele. É o terceiro, 2 já viraram implante, mas enfim. Então, eu fiquei. Aí eu liguei para esse amigo, né, Gabriel? Eu falei assim: que você não me conhece, não? Eu vou cortar um dente bom
para encarpar o dente, para ficar com o riso redondo. Você ficou louco? Falei, esse cara deve estar falido, né, o Verso? Deve estar falido, deve estar precisando de muito dinheiro para fazer uma proposta dessa para mim. Mas você vê. Aí, a partir disso, faz uma harmonização facial, faz não sei o quê. Daqui a pouquinho deve ter implante de cabelo até aqui, né? Deve ter implante de unha até aqui, e por aí vai. Ou seja, todo aquilo que o Foucault chamou, né, de uma normatização do corpo, de um controle do corpo, principalmente do corpo feminino, né? E aí, não, acho que a gente não entra no outro assunto, não, porque a gente é da mulher. Mas depois vocês me cutuquem, que a gente pode fazer uma outra live sobre corpo também. O que mais? A Bela falou nada. Conte-nos algo sobre a mulher, Isabela. Eu estava lembrando aqui do livro É o Mito da Beleza. Acho que é isso. Aí esse livro é Ele, ótimo. ele fala a autora, né, que agora eu me esqueci o nome, ela fala exatamente isso, né, que hoje essa cultura da beleza, né, principalmente em cima da mulher, tudo isso que você citou de harmonização, de plástica, né, de implantes e por aí vai, tem a ver também com essa ideia de controle, né? Porque as mulheres, na medida em que estão mais independentes, estão ganhando mais dinheiro, né? Que muitos homens, então, têm essa ascensão da mulher, os homens se sentem ameaçados também. Então, a indústria vai e cria uma outra forma de controle sobre a mulher, né? Que isso faz parte também da nova onda aí, Sim, feminista. sim. Mas é o que eu venho falando, né? Assim, que nós, mulheres, estamos falando pouco, estamos ocupando poucos espaços, né? A gente, dia 8 de março, a gente tinha que ter feito uma. Eu não podia, né, dada a minha posição política na sociedade nesse momento, mas a gente tinha que ter feito uma reivindicação de comemorar-se, ou fazer-se um evento na sociedade, na nossa sociedade de trabalho, né? Mas estamos falando pouco, estamos nos engajando pouco. A Luciana, que veio aqui hoje, podia nos dar as dicas, né? Quais são os caminhos que a gente segue para se inserir aí nas lutas, né? Porque também na política é muito difícil, né? Com a vida que a gente tem de consultório e tudo, é muito difícil dentro dos partidos políticos, porque existe a questão de ter que eleger pessoas, né? Então, as ideias de construção de projetos são complicadas. A Beatriz, né, falou da população de rua, que também é um negócio super legal, né? Mas é voltado para a população de rua. Quer dizer, nós temos esse grupo de estudo do feminino, Elvésio, há 8 anos. Olha que legal. Muito legal. E já tivemos eventos memoráveis. Agora, no online, que eu inventei isso aqui hoje. Hoje não, nessa semana passada. E nós, gente, já devíamos ter inventado isso há muito tempo, né? Mas o online nos ajuda a poder fazer coisas mais rapidamente, né? Você faz um card, você junta as pessoas, você não tem que reservar uma sala, etc, etc. E, e a gente está vendo, a gente, né, depois de 8 anos, nós não vamos parar tão cedo, nós temos aí a questão. E aí? Nós temos que nos inserir numa coisa no social, né? Não basta só a gente receber pacientes, né, de atendimento social gratuito, não basta só isso. A gente também, como cidadão, tem que ir para a luta, né? Então, eu estou me penitenciando que as minhas companheiras de partido estão na rua agora carregando cartazes e eu estou aqui. Mas, ano que vem, a gente vai mudar o horário, né, para não acontecer isso. Bom, gente, Mas o fazer de todos vocês é extremamente político, sim, claro. entendeu? É não se esquecer durante a prática desses recortes, né? Já é político. Existir mulher já é ser político, né? Mas Claro. esse fazer é absolutamente político. Mas quando a gente estuda mais a fundo esse texto que eu citei, Luciana, da Psicologia do Amor, de Freud, né? Ele não diz, ele foi cuidadoso e não disse, mas o Freud era um gênio. Então, se você lê de novo, você fala, mas ele disse. E ele deixa claro, mas quem faz o machismo? É a mulher. É a mulher que cria o machismo, né? Eu com esses meus cabelos afrodescendentes, que eu nunca achei o afro na família, mas deve ter tido um, ah, escutei da minha cabeleireira outro dia, eu falei assim, de vez em quando eu faço uma escova. Trocentos anos que eu não faço.
Mas eu falei isso com ela, já devia estar pensando em fazer uma escova normal, né? Daquela que você molhou, voltou os cachos. Ela falou assim: de vez em quando você vira gente? Eu só não abandonei-a, porque eu já tive que abandonar uma outra por questões políticas o ano passado. Eu falei: se eu abandonar mais essa aqui, minha vida vai ficar muito difícil. Mas olha só, e é uma mulher muito inteligente, né? Então você vê, isso não se diz, né? Isso não se diz nem de brincadeira, né? Aí eu deixei para lá, sabe? Porque como, enfim, tem umas coisas que eu deixo para lá. Não é, ali não era o lugar de militar, mas é para entender como que a mulher é a pessoa que mantém o preconceito, mantém o machismo, né? Mantém a escravidão, a punição e a vigília sobre o corpo feminino, sobre a liberdade feminina, etc. Né? Então, a nossa maior inimiga é a própria mulher, porque é ela que gera o homem. Então, depois, no embate com o homem é muito pior, porque o homem é mais forte fisicamente, né? O homem está nas Eu coisas. ia dizer, quem não reproduz essa lógica é morta. Pois é. Então, é uma luta ingrata, mas pouco a pouco você aponta vários avanços que já vivemos, né? Não, nós Então, temos avanços, mas nós continuamos. Quem matou Marielle? hum, Nós matamos no segundo ano do governo de Lula. Cadê? Então, vocês veem, tem um engendramento absolutamente perfeito, né? Que impede que as coisas andem. Vai ter um cartódromo no Mineirão, gente. Né? Como? Então, vejam, é muita luta, não é? Nós precisamos realmente de ir mais para o social. Você não está com vontade de oferecer assim um presente para as mulheres presentes, não? Ô, Lili, desculpa te chamar de Lili aqui, Todo mas mundo me chama de Lili. você é minha amiga e eu já te chamo há anos, e isso nunca te incomodou, é seu apelido carinhoso, né? Então, eu tô vendo aqui esse vermelho, você de vermelho, eu adorei o que é isso? Uma espécie essa montagem aí, eu achei muito legal que ficou, deu uma vida, assim, né? Sabe quem é? Não tô sacando quem é, não. Tomi Otaki. Olha, que beleza, hein? Lindo, né? Que lindo isso que ficou, Museu dela, é. que Então, ótimo. eu não troquei mais, porque está sendo tão elogiado que agora eu só deixo esse. Gente, olha, impactou, viu? Mas aqui, vamos deixar esse presente para uma próxima. Eu estou interessado nessa questão do corpo também que você falou. Havendo uma próxima é muito interessante. Assim, quem sabe eu não possa fazer uma coisa assim um pouco mais elaborada, né? Uai, massa, vamos criar. Nós somos a tribo mineira, Vessa. A tribo mineira, Luciana. Tribo é um conceito psicanalítico que significa movimento, também traduzido como pulsão, né? Então, nós somos um grupo que não quer ser mandado por quem tem posicionamentos fascistas. Então, aqui é uma tentativa de criação de uma sociedade progressista. E agora que eu estou lembrando que esse vídeo está sendo gravado e vai ser posto no nosso Instagram. Agora já foi. eu falei palavrão. Você falou? Tem problema? Nenhum, nenhum. Mas, então, nós estamos fazendo vários eventos, assim, pequenos eventos, Alberto, para ir juntando a galera ao nosso redor, né? E estamos dando aqueles cursos que eu já te mandei. Estou muito feliz que você veio hoje. Alberto é sempre convidado às nossas coisas. É possível que alguma de vocês três já tenha visto o Alberto lá na PUC, ele foi tocar para nós lá no Criatividade e Pós-Modernidade, pelo menos umas 2 vezes, né, Alberto? Acho que foi bem mais. Acho que eu É? cheguei umas 4 vezes, a 5, talvez, desde lá de trás, quando você estava com o projeto, né? Aliás, aquele projeto era muito legal, assim. Eu não... Ele continua esse projeto?
Uai, eu saí da PUC em 2015. Mas Pois quem é. sabe a gente não reativa, né, nesse momento, né? Online, né? Pela Tribo Mineira, podemos, né, Beatriz? Podemos reativar pela Tribo Mineira. Nossa, teve momentos muito bacanas lá dentro daquele projeto, assim. Teve situações assim que eu tenho que te contar num particular também, que é muito interessante. Mas eu lembro muito, é memorável aquilo lá. Foi uma delícia fazer, ser convidado, participar. Nossa, O Verso é tudo. compositor, é músico, professor. Hoje você está dando aula onde, o Verso? Hoje eu tô com a galera da saúde mental mesmo, assim. Ah, e ainda Dando aulas tem isso, ele é particulares. militante da saúde mental, né? Gente, vou encerrar aqui, vou fazer uma fala de encerramento, mas nós podemos continuar conversando. É só para apagar, para desligar o áudio, tá? O áudio não, a gravação. Então, vamos repetir o ano que vem esse evento Mulher em Luta. Obrigada pela presença. Sigam a Tribo Mineira no Instagram. Como é que desliga esse trem? Ai, não tem jeito de desligar, eu sou obrigada a sair. Tem jeito de desligar, gente? Acho que é só você clicar de novo no botãozinho, né? Não. É só clicar. Clicar no mesmo